Fala aí, rapaziada. Bom dia. Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Falta pouco aí pra gente bater nossa meta de 1.800 inscritos, né? E Vasco, final de semana, né? Enfrenta o Red Bull Bragantino, São Januário. Último jogo da rodada, jogo às 20h30. E aí o Vasco tem aquela mesma situação da rodada do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que todo mundo jogou e o Vasco entrou em campo na zona do rebaixamento, venceu, foi para oitavo. Espero que o Vasco não entre na zona do rebaixamento, porque por mais que ainda tem o jogo, gera sempre uma pressão, né, na torcida. Mas galera, eu não queria falar sobre isso não. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre potencial construtivo, né, galera? Ninguém fala mais nada do potencial construtivo. Simplesmente o assunto sumiu. Eu estava dando uma olhada aqui na internet. O assunto começou em 2023, tá? Tem uma reportagem aqui do GE. Entendo que é o potencial construtivo como o Vasco busca recursos para a reforma de São Januário. E aí você lembra que primeiro ia parar em 2020, meio de 2025, depois ia parar no início de 2026, que muitos falaram que provavelmente o início do Campeonato Carioca, o Vasco não jogaria mais em São Januário de 2026. E aí você vê dia 3/10/2025, Vasco assinou juntamente com a Prefeitura o documento de transferência do potencial construtivo. Assim, o Cruz Maltino poderá, enfim, comercializar o direito de promover obras no local e algumas empresas já assinaram opção de compra. Olha só, galera, está falando de 2025. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir colocar, não, mas deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui, ó. Ah lá. Vou até sair da tela aqui para vocês poderem ver aí. Ó. Ah lá. 3/10/2025. 3/10/2025. Tá vendo aí? Ah lá. E até hoje, galera, ninguém fala nada. Entendeu? Ninguém fala nada. Cadê o... Ninguém fala nada. Cadê o potencial construtivo? Quer dizer, e aí eu vou... Por que eu estou falando isso? Porque hoje um estádio grande, um estádio com uma capacidade para receber uma torcida, é um dos grandes pilares para você ter uma boa receita, uma boa gestão, para o clube poder faturar dinheiro, juntando sócio-torcedor, juntando faturamento de estádio, porque nem todo mundo que está lá é sócio-torcedor, mas quando você tem um estádio grande e você tem um time competitivo, você gera sócio-torcedor. O pessoal paga para poder frequentar o estádio. Então, galera, dá uma olhada nisso daqui, ó. Uma coisa para vocês aqui. Olha aí, ó. Renda bruta de bilheteria em 2006 dos times da Série A do Brasileirão. Nosso rival, 50 milhões de reais, quase 51 milhões de reais, em 14 jogos. Tá? Ah lá. O segundo, Corinthians, 39, quase 40 milhões de reais, em 15 jogos. Cruzeiro, ah lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora sim. Ah lá.
Tô começando a aprender a mexer, hein, galera. Botei no fundo aqui, potencial construtivo, o estádio, como ficaria, né? Com o potencial construtivo. Então, olha lá. O Palmeiras, 28, quase 27 milhões e 500 mil reais. Fluminense, que o pessoal fica falando, aceita as coisas do Flamengo, aceita as condições do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo tem o dobro de receita do que o Fluminense. É claro, leva mais torcida, tem uma torcida melhor, tem um time melhor. Mas olha a diferença do Fluminense para o Botafogo e para o Vasco. O Botafogo com seu estádio para 40 mil pessoas, 40. Aí você vê também, galera, não adianta você ter um estádio grande se você não tem uma torcida engajada. Você pega aí o Fluminense, a diferença do Fluminense para o Flamengo, e a diferença, o Botafogo consegue perder para o Vasco. E o estádio do Botafogo é o dobro do estádio do Vasco. E o Botafogo vinha com SAF, vinha com bons times, vinha com títulos, vinha brigando por posições altas na tabela, e mesmo assim ainda fica atrás da torcida do Vasco. Olha como a torcida do Vasco enganja, galera. 15 milhões de receita bruta em 16 jogos. Aí você pega o Vasco. Se o Vasco está no estádio com 45 mil, 40, entre 40 e 50 mil, com certeza o Vasco está entre os 5 primeiros. O Vasco vai estar ali com 30, 32. Aí você imagina. A gente está falando de 2026. Estamos no mês 5. O Flamengo já teve 50 milhões de renda bruta. Se você colocar mais, vai dar o quê? Uns 120, 130 milhões de renda bruta para o Flamengo. A gente contando que vá dessa forma. O Vasco vai chegar ali a 30, 40. Depende muito também do que o time vai apresentar. Mesmo assim, não tem o que fazer no estádio. Um estádio pequeno, né? Estádio raiz. E é onde o Vasco precisa realmente que esse potencial construtivo saia, se for sair, né? Porque já está acabando o mandato agora me pegou do Pedrinho. E nada, ninguém fala nada. Ninguém simplesmente fala mais nada. Tinha um vereador, Pedro Duarte, que falava, passava algumas informações. Alguns canais do Vasco também passavam algumas informações. Mas ninguém da diretoria do Vasco fala nada. A torcida do Vasco simplesmente cria-se uma expectativa. E aí depois, como você não vai criticar a diretoria? Você se sente enganado. Ninguém fala mais nada. Eu, sinceramente, acho que vai ser mais uma coisa que vai ficar por aí e não vai acontecer. De verdade. Porque você não vê ninguém falar mais nada de potencial construtivo. Mas é isso aí, galera. Deixar essa para vocês poderem. Cada um avalia, cada um o que acha com relação a isso aí. Se acha que vai sair, se acha que não vai, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Galera, um grande abraço. Muito obrigado a todos aí que têm participado do canal, todo mundo que tem chegado junto aí com a gente, tá? Só tenho a agradecer a galera e saudações vascaínas a todos. Durante o final de semana, aí ver se eu faço um vídeo pra gente falar do jogo. Fui. Valeu, galera.